Obrigado, Karina, pelo convite. Estou muito agradecido pela oportunidade de falar para os colegas aí, não só do Espírito Santo, Telesaúde do Espírito Santo, mas os demais que estejam acessando essa webconferência. Então, nesse agradecimento, eu gostaria só aqui de apontar alguns endereços eletrônicos que eu acho importante. O meu endereço eletrônico, para quem quiser fazer contato, e também outros endereços eletrônicos importantes aqui, o meu link do meu Facebook. Por exemplo, esses slides dessa apresentação já estão lá no meu Facebook, eu tornei público. Meu Facebook é público, mas eu administro um outro Facebook, que é o Facebook da ABOPREV, antiga Associação Brasileira de Odontologia e de Promoção de Saúde Bucal, hoje Sociedade Brasileira de Cariologia, onde eu tenho postado e feito esclarecimentos sobre várias matérias ou postagem envolvendo a parte de flúor ou envolvendo a parte de cárie dental. Quando a professora Karina me convidou para fazer essa webconferência, eu perguntei para ela sobre o público, seria só odontopediatra. Daí ela me disse que não, que era um público não só envolvendo odontopediatra, então não envolveria só a parte de controle de cárie e os problemas e cuidados que você tem que tomar com a criança, mas também envolveria também a parte de adultos. E daí me veio à mente o tema Flúor dos 880. Então, esse tema Flúor dos 880 está relacionado ao uso de flúor desde de uma criança, desde que o dente rompe, até as idades mais avançadas na manutenção do dente na cavidade bucal. Também ela me pediu um resumo, e eu mandei o resumo, e esse resumo está nesse próximo slide, onde aqui ele está numa forma numérica, em que eu escrevi um resumo que vocês devem ter já visto, que cárie é uma doença não passível de ser erradicada porque ela é provocada por bactérias naturais da boca de todos quando da exposição a açúcar da dieta. E que flúor não evita a doença, mas é o único agente que significativamente reduz a velocidade de progressão das lesões de cárie, seja do esmalte ou dentina radicular. Isto é, ele é importante tanto para criança, cárie de esmalte, de coroa, ou até adulto, mas é importante também no controle de dentina radicular, que é a parte ligada à parte de adulto. De tal forma que, se durante todo o ciclo da vida as pessoas estiverem sujeitas à cárie dental, o uso do flúor será importante, dos 8 aos 80, e será um aliado poderoso para a redução dos efeitos dessa doença. Então, para contemplar esse conteúdo, ou esse resumo dessa apresentação, eu tenho o seguinte conteúdo. Então, eu vou abordar, em primeiro lugar, o que cárie dental é, o que é cárie dental, como o fluoreto age no controle de cárie dental, e em seguida vou abordar os meios de usar fluoreto. Então, isso aqui tem uma sequência de informações para que se somam até a justificativa do porquê nós precisamos usar fluoreto para controlar a cárie dental. Por outro lado, quando eu propus esse sistema flúor dos 8 aos 80, eu comecei a pensar, será que tem alguma novidade para trazer? Então eu tive que retroceder quase uns 30 anos, quando em 1989, eu escrevi um capítulo de livro, que foi um livro inovador no Brasil, no livro de dentística, escrevi um capítulo sobre o uso racional de flúor. Já naquela época, nós tínhamos uns conceitos bem claros, que quem não está sujeito a cárie não precisa de flúor. Flúor é importante para interferir com o processo de cárie, de tal forma que quem está sujeito a cárie precisa de flúor.
Entretanto, quem está sujeito à cárie, quem está mais sujeito à cárie precisa mais de flúor. Mas quando nós dissemos que quem está mais sujeito à cárie precisa mais de flúor, não no sentido que você precisa usar vários tipos ou modalidades ou meios de uso de flúor. Nós estamos dando ênfase ao fato da importância do flúor no controle de cárie. Então precisa mais de flúor e não de mais flúor, como vou abordar nessa apresentação. Flúor não é vacina, né? Flúor interfere com o processo de cárie. Então, se a pessoa está sujeita a cárie desde que o dente rompe até as idades mais avançadas, o flúor é importante para controlar a cárie. Então, quem esteve com o processo de cárie sob controle pela presença de flúor ficará sujeito a cárie na sua ausência. Então, flúor não é vacina. Então, o efeito no controle de cárie depende da permanência constante de flúor na cavidade bucal. E especificamente com relação ao título, eu fiquei também pensando, mas será que eu não estou sugerindo um título que eu já sugeri no passado? E, de fato, eu fiz uma busca no meu baú, que já tem uma certa idade, e lá em 92 eu já havia feito uma conferência no Congresso Paulista que se chamou Flúor dos 8 aos 80. Mas qual que era a diferença daquela apresentação feita em 92 do presente? Então, lá naquela apresentação feita em 92, nós já tínhamos um conceito bem claro, que flúor age tanto em esmalte como em dentina, com a mesma eficiência, portanto, em criança como em adulto. Assim, desde que o indivíduo esteja sujeito à cárie, desde que o indivíduo flúor será importante, portanto, a vida toda, dos 8 aos 80. O que é coerente com as informações a seguir, que é todo o embasamento que eu vou tentar dar para vocês aí sobre a importância de usar flúor para controlar a cárie desde que o dente rompe até as idades mais avançadas. Só que naquele tempo, nós da odontologia falávamos em coerência, bom senso, lógica do uso de flúor. O que mudou no presente do que nós falávamos há 20 anos, 25, 30 anos atrás, é que no presente nós estamos na era da odontologia baseada em evidência. Então, a odontologia baseada em evidência é aquela que deve ser praticada por todo cirurgião dentista, em que eles deveriam, todo cirurgião dentista deveria, ou auxiliares, ou THD, todo o pessoal envolvido com saúde bucal, deveriam combinar as necessidades de tratamento dos pacientes com a preferência pela melhor evidência científica disponível, aliada à sua experiência clínica. Então, ninguém está desprezando a experiência clínica de ninguém, mas não é inadmissível você trabalhar com a saúde das pessoas sem estar embasado nos melhores dados científicos e pesquisas feitas. Isso não é só importante do ponto de vista para o dentista no consultório. Isso é muito mais relevante quando você discute saúde pública. Enquanto que no consultório você pode ter, com as suas intervenções, pode não estar dando ou propiciando para o paciente a melhor intervenção para melhorar a saúde e controlar a doença do paciente, em saúde pública você está envolvido com milhões de pessoas. Então, a odontologia baseada em evidência, ela tem uma conotação muito mais importante em saúde pública, porque nós estamos sendo responsáveis pela saúde da população. Então, essa apresentação tem 50 minutos, e como toda a apresentação tem um início, uma introdução que eu acabei de fazer, depois o apresentador desenvolve o assunto e tem conclusões. E as conclusões sempre são as últimas a serem apresentadas. E quando chega próximo da conclusão, o apresentador está quase no horário de terminar e ele acaba correndo com as conclusões. Então, o que eu tenho feito há muito tempo é adiantar as conclusões. Então, eu inicio pelas conclusões. Então, a minha primeira conclusão diz respeito à parte da sequência que eu vou falar, que é cárie. Daí o flúor, como o flúor age para controlar a cárie e os meios de usar flúor. Então, cárie é decorrente do acúmulo de bactérias sobre os dentes,
decorrendo do acúmulo de bactérias bucais na superfície dentária na forma de biofilme. Biofilme, ou placa dental, como a gente chamava no passado, acumulado, é o fator necessário para o desenvolvimento da doença cárie, mas não suficiente. Você pode perder todos os seus dentes por acúmulo de bactérias sobre os dentes com doença periodontal, mas jamais com cárie. Para ter cárie, e daí desenvolver as lesões de cárie nas superfícies dentais, onde as bactérias se acumulam, só ocorre na presença de açúcar da dieta. Então, principalmente o consumo descontrolado de açúcar, principalmente sacarose, na forma de doce, refrigerante, balas e mamadeira. De tal forma que o único vilão da cárie é o açúcar da dieta. É o único vilão da cárie. As bactérias bucais que aderem e se acumulam sobre os dentes, naturalmente, são naturais da boca de todos, brasileiros ou não, com suas simpatias ou antipatias políticas, religiosas, etc. Então, essas são as primeiras 4 conclusões ligadas à cárie dental. E depois, agora apresento as conclusões, na próxima slide, as conclusões relativas ao fluoreto. Fluoreto não interfere com os fatores etiológicos. O fluoreto não interfere com os fatores etiológicos responsáveis pelo desenvolvimento das lesões de cárie. Isto é, o fluoreto não impede que as bactérias agrudem e se acumulem sobre os dentes. Do mesmo modo que o fluoreto não tem efeito antimicrobiano para impedir que as bactérias transformem o açúcar em ácido que vai levar à dissolução dos dentes. Então, o fluoreto, como é que o fluoreto age? O mecanismo de ação de fluoreto, independente do meio de uso, você usa água fluoretada, usa dentifrício, aplicação profissional, é um mecanismo que nós chamamos de físico-químico. Ele interfere com o desenvolvimento das lesões de cárie. Então, toda vez que a pessoa ingere açúcar e o pH cai e o dente sofre desmineralização, o fluoreto reduz a quantidade de mineral perdido. E quando o pH volta ao normal, que a saliva tenta repor o mineral perdido pelo dente, tenta remineralizar o esmalte ou a dentina, o fluoreto ajuda. E para que esse efeito ocorra, entretanto, o fluoreto tem que estar presente constantemente na cavidade bucal. E daí eu vou discutir os meios de usar fluoreto. De tal forma que cárie não é o resultado da deficiência de uso de fluoreto. Cárie é o resultado do acúmulo de bactérias sobre o dente e exposição constante ao açúcar. Porém, fluoreto é o único agente que significativamente reduz a velocidade de progressão das lesões de cárie. Até o momento, não se conseguiram descobrir uma outra substância tão eficaz quanto o fluoreto para controlar a cárie dental. Cárie dental, como doença, ela progride através de sinais e sintomas que levam à formação das lesões de cárie. Então, lesões de cárie se formam e progridem no dente de todos, durante toda a vida. Porém, essas lesões podem ser paralisadas ou parcialmente revertidas. Então, a hora que nós conseguimos interferir com os fatores etiológicos da doença e ao mesmo tempo usamos fluoreto, a gente pode não só paralisar as lesões de cárie, como reverter essas lesões de cárie que já ocorreram. Então, como é que cárie é controlada? Cárie é controlada escovando os dentes regularmente para evitar o acúmulo de bactérias sobre as superfícies dentais. Bactérias se acumulam naturalmente sobre os dentes. E restringindo o consumo de açúcar, porque o vilão da cárie dental é o açúcar, que as bactérias transformam em ácido e o ácido dissolve o dente. De tal forma que, se ao escovarmos os dentes, usarmos um creme dental fluoretado, ao mesmo tempo que nós estamos desorganizando aqueles biofilmes que estão acumulados sobre as superfícies dentais, nós estaremos fazendo um melhor controle do desenvolvimento da doença. Então, esse é o segredo do ponto de vista de como controlar a cárie dental. Aí vem a pergunta, mas quais meios de usar fluoreto eu vou usar? Então, na próxima slide, você tem um resumo. E nesse resumo, eu vou me limitar a só fazer 2 conclusões bem categóricas.
Água fluoretada, por ser uma medida de saúde pública, e creme dental fluoretado, por ser o meio mais racional de usar fluoreto, tem indicação para todos os indivíduos. Então, essa é uma recomendação não só baseada em evidência da eficiência e eficácia de água fluoretada e creme dental para controlar a cárie dental, mas do ponto de vista também da importância e o impacto desses meios de usar flúor do ponto de vista de controlar a cárie dental. Aí vocês me perguntariam os demais meios de usar flúor. Bom, os demais meios de usar fluoreto nós consideramos que são complementares. Então, se as pessoas já estão usando água fluoretada e creme dental fluoretado, já estão tendo um benefício anticárie muito grande. De tal forma que os demais meios de usar fluoreto podem e devem ser recomendados. Entretanto, de acordo com as necessidades de cada paciente ou grupo de pessoas que, por uma razão ou outra, não estão conseguindo ter acesso aos meios que nós chamamos convencionais de usar fluoreto, que é escovar o dente, pasta fluoretada, beber água e comer alimento preparado com água fluoretada, você tem uma complementação da aplicação profissional, vários outros meios de usar fluoreto que nós vamos falar nessa apresentação. Bom, visto essa parte, essas conclusões dessa introdução, nós vamos iniciar especificamente a nossa apresentação falando, em primeiro lugar, sobre cárie dental. Então, na passagem do século passado para esse século, nós tivemos uma série de mudanças de conceitos sobre mecanismo de ação sobre cárie dental, sobre o mecanismo de ação de fluoreto. Então, aqui eu estou pontuando as mudanças de conceitos. E dentro dessa mudança de conceito, eu vou começar com a parte de cárie dental. Então, nós, dentistas, no passado, não sabíamos diferenciar a doença dos seus sinais. Isso se repercutia na população. Então, nós, quando fazíamos uma restauração no dente de um paciente, nós acreditávamos que estávamos tratando o paciente da doença. E esse paciente, sentado num consultório, quando saía da cadeira do dentista com o dente restaurado, também acreditava que tinha sido curado da doença. Na realidade, o que nós fazíamos, e continuamos fazendo muito bem, é tratar sinal da doença. Mas nós não estávamos fazendo o diagnóstico ou detecção correta da doença ou o diagnóstico da condição de saúde desse paciente. A gente usava vários instrumentais para detectar sinais da doença e vamos continuar usando por muito tempo, mas o que nós temos que ter em mente é que a gente está fazendo detecção dos sinais da doença. E quando nós detectamos sinais da doença, nós estamos detectando as lesões de cárie. E você tem vários tipos de lesões de cárie. Então, você tem lesões de cárie que não comprometem a saúde do paciente. Infelizmente, cárie não é uma doença como uma doença aguda, conhecida das mais diversas doenças agudas, é uma doença crônica, que não provoca febre no paciente. Mas nós temos vários sinais aqui, por exemplo, de que esse paciente tem uma lesão de cárie ativa. Eu posso falar, eu posso fazer diagnóstico dizendo, você está manifestando a doença no presente. A doença está aqui presente e se nada for feito para controlar essa doença, ela vai progredir até formar um buraquinho no seu dente e daí você tem que restaurar o dente. Mas ao mesmo tempo, a gente pode também detectar aqui vários sinais de cicatriz da doença, em que a doença está paralisada ou foi de alguma forma paralisada ou até revertida. Então, nós dentistas vamos continuar durante muito tempo ainda fazendo esse diagnóstico, mas aí agora com a mente mais voltada para fazer um diagnóstico se esse paciente tem um sinal de atividade da doença e o que ele está precisando para controlar essa doença.
Então, esses conceitos são muito importantes do ponto de vista ainda de controlar a doença. E o que é a doença? Então, no passado você tinha um conceito que cárie era uma doença infecciosa e transmissível. Esse conceito ainda é bastante discutido, mas cada vez mais está sendo, de alguma forma, revertido esse conceito totalmente errôneo do passado de que cárie é uma doença infecciosa e transmissível. E que essa doença era transmitida de mães para os filhos, etc. Na realidade, o que é transmitido de mães para filhos são os hábitos da família relacionados com a dieta e não a doença. Então, cárie, na realidade, no presente é considerado como uma doença biofilme açúcar dependente. Cárie é considerada uma disbiose provocada pelo açúcar. Então, a exposição frequente de açúcar provoca uma disbiose, que é uma relação que existe entre as bactérias bucais e a saúde bucal. E essa disbiose leva ao desenvolvimento da doença cariodental. A esse respeito, eu não vou me delongar, senão não poderia continuar e terminar a minha apresentação, mas eu vou só apenas sugerir para vocês consultar não só a fanpage, o meu Facebook, mas a própria fanpage da Alboprev, onde eu tenho divulgado bastante esse assunto. E, particularmente, o ano passado nós convidamos para fazer uma conferência aqui na faculdade esse famoso pesquisador inglês, microbiologista, que exatamente fez uma conferência se cárie é uma doença, fez aqui em Piracicaba uma conferência se cárie é uma doença transmissível. E essa conferência dele está disponível para todos no YouTube, em que, de uma forma categórica, o professor Felipe Marchi, mostra todos os argumentos que cárie não deve ser considerada uma doença infecciosa e transmissível. E não é de agora, né? Isso aí já há muito tempo nós discutimos esse assunto a respeito de cárie não é uma doença infecciosa e transmissível, e esses conceitos devem mudar. E quais são, então, o que é cárie, né? Quais são as evidências a respeito do que é cárie dental? Então, para isso eu vou usar alguns estudos clínicos, e esse é um famoso estudo de cárie experimental em humanos. Então, aqui você tem o professor Van der Fee, que na década de 70 fez o estudo clássico, que ele conseguiu que dois grupos de alunos da Noruega, alunos de odontologia, ficassem sem escovar o dente 23 dias. Então, como eles ficaram 23 dias sem escovar o dente, você teve um acúmulo de bactérias sobre os dentes. Então, aumentou a quantidade de bactérias sobre o dente, aumentou a quantidade de placa dental. Esse estudante era dividido em dois grupos. Então, ambos os grupos ficaram 23 dias sem escovar o dente. Mas um dos grupos aqui que está nessa linha branca, esse grupo de estudantes aqui não precisou utilizar mais açúcar do que ele já comia as 3, 4 vezes por dia. Entretanto, esse grupo aqui chamado sacarose, além dos açúcares que ele comia como pão, doce, etc., sobremesa, o professor Van der Fee recomendou, e eles fizeram 9 bochechos de sacarose por dia. Então, houve um aumento da frequência de exposição à sacarose. Então, o que ocorreu? Então, o grupo que aumentou a exposição à sacarose teve mais acúmulo de biofilme, e a resposta imediata para isso é inflamação gengival. Entretanto, como estava usando açúcar, qual é a resposta que você tem em relação ao açúcar? Você desenvolve-se a lesão, desenvolve a doença, e essa doença se manifesta através de lesões de cárie. E lesões de cárie, para o professor Van der Fee naquela época, era qualquer alteração da opacidade do esmalte, não necessariamente a presença de cavidade. Então, o que ele mostrou? Naquele grupo de estudantes que aumentou a frequência de exposição à sacarose com 9 a 10 bochechos de sacarose por dia, tiveram um rápido aumento de lesões de cárie. Outro grupo, as lesões de cárie continuam a progredir lentamente.
que ocorreu depois de 23 dias? Depois de 23 dias, eles passaram a escovar o dente. Os estudantes passaram a escovar o dente. Como naquela época não tinha pasta fluoretada, os estudantes também faziam 2 bochechos de flúor por dia. Então, o que ocorreu em função do tempo? As lesões de cárie foram desaparecendo. Elas foram diminuindo e sumiram. Então, o professor Von der Fer mostrou na década de 70 que cárie era uma doença totalmente controlável, que ela era provocada pelo acúmulo de bactérias que já estavam lá na boca de todo mundo, pelo acúmulo de bactérias sobre o dente e pelo aumento da frequente exposição ao açúcar. Que a hora que você instituísse medidas para controlar os fatores responsáveis pela doença, que passar a escovar o dente, limpar o dente, reduzir o consumo de açúcar, e daí fez o uso de fluoreto só para acelerar aquela reposição mineral, a remineralização do esmalte, as lesões foram controladas. Esse mesmo tipo de estudo nós fazemos no presente. Só que nós fazemos no presente, não diretamente no dente dos estudantes. Aqui em Piracicaba, nós usamos placas palatinas, como essa daqui. Essas placas palatinas são colocadas na boca dos estudantes. E nessas placas palatinas você tem blocos de esmalte ou de dentina. E as bactérias de Piracicaba são muito magrinhas, elas conseguem passar pelos buraquinhos dessas telinhas e vão se acumulando sobre o dente. E os estudantes tiram o aparelhinho da boca 8 vezes por dia, goteja açúcar e volta para a boca. Depois de 14 dias, nós retiramos os dentinhos da boca e vamos avaliar. Então, esses aqui são os dentinhos controle, que o estudante não usou fluoreto. Então, é nítida aqui a lesão de cárie sobre os dentes que foram expostos ao acúmulo de bactérias sobre o dente e exposição a açúcar 8 vezes por dia. Esses outros 2 dentinhos aqui, bloquinhos de esmalte dental, eles foram expostos ao acúmulo de bactéria e açúcar, porém foi usado fluoreto 3 vezes por dia. E aqui nós não enxergamos, olhando visualmente, dá para você ver claramente que as lesões de cárie não atingiram aqui mancha branca. Ficou uma lesão de cárie praticamente não detectável a lesão de cárie dental. Então, esses trabalhos mostram claramente o efeito, o que é cárie dental, e já mostra para vocês como o fluoreto age no controle de cárie dental. Daí a pergunta, claro, o que é cárie dental? Então, o que é cárie dental no presente? Então, cárie dental no presente se considera que é uma desbiose e é uma doença, cárie dental é uma doença biofilme açúcar dependente. Isto lesões de cárie só ocorrem nas superfícies dentais onde biofilmes se formam e permanecem por um longo período de tempo. Então, lesões de cárie só vai ocorrer nas superfícies oclusais, nas áreas interproximais, ao longo da margem gengival, ou no caso aqui, dos 8 aos 80, as pessoas, quando têm retração gengival, exposição radicular e a cárie de dentina. Só que acúmulo de bactérias sobre o dente é o fator necessário para desenvolver cárie, mas não suficiente. O vilão da cárie são os açúcares. E os açúcares, o papel dos açúcares não era como no passado. Açúcar não é só provoca cárie porque ele provoca a desmineralização do dente. O açúcar muda a composição e estrutura do biofilme. Mas de que açúcar nós estamos falando? Nós estamos falando de açúcares extrínsecos, que são açúcares que são agregados aos produtos da dieta. Nós não estamos discutindo aqui o leite, açúcar do leite, o amido, o açúcar natural do amido. Então, os açúcares extrínsecos que são agregados aos produtos da dieta. Então, o que ocorre do ponto de vista de desenvolver a lesão de cárie? As bactérias se acumulam sobre o dente. Então, aderir bactéria ao dente é natural, elas se acumulam sobre o dente naturalmente e vão se acumulando. O dente é a única superfície do organismo não descamável. Então, a gente tem que limpar periodicamente essas bactérias para não se acumularem.
As pessoas escovam o dente, entretanto, essas pessoas não são perfeitas para escovar o dente. Sempre tem residuais de biofilme ou de placa dental, como nós mostramos aqui. E toda vez que a pessoa consome açúcar, a bactéria transforma o açúcar em ácido e o pH cai. E daí, quando o pH cai, o que ocorre, toda vez que você ingere açúcar, o pH cai e o dente sofre desmineralização. Depois de um certo tempo, o pH volta ao normal, e daí, ao voltar ao normal, a saliva tenta repor o mineral perdido pelo dente e tenta repor o mineral do ponto de vista de reparar as lesões de cárie. Então, lesões de cárie vão progredir ou não, dependendo do desequilíbrio que ocorre entre o tempo que o dente fica em condições desmineralizantes em relação a condições remineralizantes. Se as condições remineralizantes prevalecerem, você tem reposição. E se o flúor estiver presente, ele reduz a quantidade de mineral que é perdido e ativa a quantidade de mineral que é reposta. Então, no mecanismo de ação de fluoreto, é interferir com cárie dental. Então, cárie dentária é uma doença crônica dependente de açúcar, que provoca a destruição progressiva da parte mineral do dente. Então, essa destruição no início a gente não enxerga, as lesões são clinicamente não visíveis, depois aparece mancha branca, cavita, nós obturamos, mas como não conseguimos controlar a doença, você tem cárie ao redor de restaurações, troca a restauração, não continua a perda dental e isso culmina com a perda dos dentes. Aí, como é que o fluoreto interfere com esse processo, né? Então, o fluoreto tem um papel importante para interferir com esse processo. Então, esse papel do fluoreto para interferir com o processo o que mudou no presente. A única coisa que mudou no presente é que no nosso conceito no passado é que, que nós teríamos que ingerir fluoreto para ter um dente perfeito resistente à cárie dental. Esse era o conceito do passado, tanto é que o fluoreto era considerado um elemento químico essencial, um micronutriente que deveria estar na dieta para deixar os dentes fortes, resistentes aos ácidos os ácidos produzidos pelas bactérias. Nosso conceito do presente é que o fluoreto, na realidade, ele interfere com o processo de cárie. Toda vez que o pH cai, o dente está sujeito à desmineralização. Se o fluoreto estiver presente, ele reduz a desmineralização. E se depois que o pH volta ao normal, ele estando presente na boca, ele ativa a quantidade de mineral que é perdido pelo dente. De tal forma que o efeito do fluoreto vai depender dele estar presente na cavidade bucal, no lugar certo, no tempo certo, na quantidade certa. E se isso fosse possível, todos seriam beneficiados. E o mecanismo é um mecanismo de ação essencialmente físico-químico. Nesse mecanismo de ação essencialmente físico-químico, não importa o meio de uso de fluoreto que você vai usar. Os mecanismos de ação basicamente são os mesmos. Você bebendo água, ou escovando o dente com pasta fluoretada, ou usando aplicação profissional, de alguma forma o fluoreto fica presente constantemente na cavidade bucal, e presente constantemente na cavidade bucal, ele vai interferir com o processo de cárie dental, reduzindo a desmineralização ou ativando a remineralização. E a grande discussão é por qual mecanismo de ação o fluoreto é mais importante. O fluoreto é mais eficaz para reduzir a quantidade de mineral que o dente perde ou para ativar a quantidade de mineral que é reposto quando o pH volta ao normal. Então, você tem alguns estudos feitos. Esse é o estudo que nós fizemos aqui em Piracicaba, em que nós avaliamos o efeito, se o fluoreto era mais importante para inibir a desmineralização do dente ou para ativar a remineralização. Então, o que nós mostramos nesse estudo é que quando o fluoreto não é usado só durante a noite, antes de dormir, ele é mais eficaz para reparar as lesões de cárie que ocorreram do que se ele for usado só de manhã, quando a pessoa acorda, escova o dente ou usa fluoreto de outra forma, e daí fica sujeito à cárie dental.
Então, nesse trabalho, nós mostramos que o principal mecanismo de ação de fluoreto é reparar lesões de cárie ou remineralizar o esmalte, tanto do esmalte como para a dentina. Entretanto, o efeito para a dentina é um pouco menor do que no esmalte. Daí a nossa preocupação com os 80, e daí o tema dessa apresentação, que é dos 8 aos 80. Esse efeito do fluoreto é chamado de efeito terapêutico. E esse efeito terapêutico nós comprovamos num outro trabalho feito agora recentemente, publicado em 2016, em que nós colocamos blocos de esmalte e dentina na boca de voluntários e eles escovavam o dente de 0 a 3 vezes por dia com pasta fluoretada. Então, aqueles dentes com lesões de cárie dental, você teve uma reparação, uma remineralização, mesmo a pessoa estando exposta a açúcar 3 vezes por dia. Mostrando aqui o grande efeito remineralizante, o efeito terapêutico do fluoreto no controle de cárie. Bom, com vistas a estas colocações iniciais, a pergunta agora é a respeito de, resumindo basicamente o que eu disse aqui. Então, o que eu disse até agora aqui no presente é que cárie dental é uma doença biofilme açúcar dependente. Então, as bactérias se acumulam sobre os dentes, as pessoas se expõem a açúcar e a lesão de cárie se desenvolve. Se o fluoreto fosse eficaz para impedir que a bactéria grudasse no dente ou impedisse a produção de açúcar, eu teria um grande efeito na doença. Entretanto, o efeito do fluoreto no processo de desenvolvimento da doença. Então, como ele não impede a doença, eu vou ter um grande resultado. Só que o resultado que eu vou ter é de redução dos sinais da doença. Então, quando você usa fluoreto, eu vou ter muito menos cárie do que a pessoa que não usa fluoreto. E daí qual forma de fluoreto, então, eu vou poder usar? Eu devo usar. Então, existe hoje, nós não mais classificamos os meios de usar fluoreto em meio sistêmico e tópico. Então, nós classificamos os meios de usar fluoreto em fluoreto meio coletivo, que é a água mais importante, o alto uso, que é dentifrício, o profissional, que é aplicação tópica, materiais liberadores e combinações. Desses meios de usar fluoreto, eu vou dar ênfase, em primeiro lugar, aos dois que eu considero mais importantes em termos de impacto em saúde pública. E esses dois meios é a água fluoretada e creme dental fluoretado, os quais têm tido um papel bastante importante no Brasil em termos de redução de cárie. Aqui em Piracicaba, é claro, o efeito da água fluoretada, quando iniciou em 70 até 1980, e depois, a partir de 90, o efeito do creme dental fluoretado, que está com uma redução de prevalência de cárie e um aumento do número de crianças livres de cárie, que atinge hoje a parcela de aproximadamente 40%. Então, água fluoretada é um meio de usar fluoreto baseado em evidência. Então, ele é responsável por redução tanto de cárie de dente descido como de permanente. E o único efeito colateral da água fluoretada é fluorose dental. Entretanto, a maioria dos estudos feitos com água fluoretada foi antes de 75, antes do amplo uso de creme dental fluoretado. Então, no presente, há uma discussão se a água fluoretada ainda é importante. Então, até a década de 70, o impacto da água fluoretada era de 50%. No presente, esse efeito da água fluoretada foi reduzido devido ao fato que tem sido usado fluoreto de outras formas. Entretanto, a água fluoretada continua sendo importante, embora esse impacto seja menor do que no passado, continua sendo importante para muitos países, como o Brasil, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, que continuam tendo o programa de água fluoretada. E quando nós falamos de água fluoretada, nós não estamos nos referindo somente a beber água fluoretada. Beber água fluoretada é importante. Entretanto, o que mudou no presente é a respeito de conceito de mecanismo de ação. Quando nós cozinhamos alimentos preparados com água fluoretada, arroz, feijão, etc., esse alimento emprega no fluoreto. E quando nós mastigamos esses alimentos,
esse fluoreto é liberado na cavidade bucal e aqui se mostra o aumento extremamente alto e significativo de fluoreto que ocorre na boca quando você está mastigando ou se alimentando de um alimento. E mesmo após 30 minutos, ainda por 30 minutos se mantém uma concentração bastante alta. Do ponto de vista de creme dental fluoretado, como é que o creme dental fluoretado age? Então, toda vez que a pessoa escova o dente, ele escova o dente para remover bactérias ou biofilmes sobre o dente. Se a pasta for fluoretada, esse fluido da pasta fica presente na cavidade bucal para interferir com o processo de cárie dental. E o efeito da água, do creme dental fluoretado está fortemente baseado em evidência. Então, há uma clara evidência que pastas de dente fluoretados são eficientes para a prevenção de cárie. E alguns aspectos são importantes. Concentração da pasta. A concentração deve ser no mínimo 1000 ppm. Frequência de escovação. A frequência de escovação deve ser pelo menos 2 vezes por dia. E aqui um dado importante. Esse efeito é independente de água fluoretada ou não. Então, se existe ou não água fluoretada numa cidade, ao escovar o dente com um pasto fluoretado, você tem um efeito adicional. Então, esses aspectos são extremamente importantes nessa discussão dos 8 aos 80. E que está resumido nesse slide, que a formação e progressão das lesões de cárie pode ser controlada desorganizando o biofilme dental pela escovação com a pasta fluoretada, do berço ao túmulo. Não é dos 8 aos 80, aqui já é do berço ao túmulo. Desde que você tem lesões de cárie iniciais, até na idade mais avançada, quando você tem lesões que podem ser paralisadas. Então, o efeito da pasta fluoretada é muito bem conhecido, e a discussão é combinações. Então, quais são as recomendações que devem ser feitas? Então, a melhor prática clínica, ou recomendação em saúde pública, é recomendar que as pessoas escovem o dente 2 vezes por dia com creme dental fluoretado, em comunidade tendo ou não água fluoretada ou deficiente de flúor. Isso pode ser combinado com aplicação tópica de flúor profissional, ou uso de bochecho, por exemplo. Entretanto, nós temos que ter clareza e ser consciente que quando a gente combina vários meios de usar flúor, o efeito dessas combinações não é aditivo. Então, isso tem que ter clareza o suficiente, porque isso está baseado em evidência. Então, o que mostram os trabalhos com base em evidência de combinações de vários meios de usar fluoreto? Então, quando a gente usa vários meios de usar fluoreto, por exemplo, bochecho com flúor, aplicação de gel ou verniz, mais pasta, mais creme dental fluoretado, enxaguatório, géis, vernizes, mais pasta fluoretada, essas combinações resultam em uma redução modesta de cárie dental comparada ao uso de apenas creme dental fluoretado. Então, se tem uma população que já usa creme dental fluoretado, o efeito da combinação é pequeno ou modesto, em torno de 14%. Então, se a população já continua manifestando cárie dental, outras medidas devem ser priorizadas para o controle da doença do que, essencialmente, simplesmente aumentar as combinações de usar fluoreto. Nessa discussão sobre dentifrício e combinações, fica muito bem claro, nesse trabalho aqui que nós fizemos aqui em Piracicaba, a importância dessa combinação, ou não. No caso aqui, a gente mostra claramente, por exemplo, se você não usar creme dental fluoretado ou não fizer a aplicação tópica de flúor, você tem grande desenvolvimento de lesões de cárie. Aqui a gente mostra que só fazendo a aplicação tópica de flúor você tem resultado. Então, mostrando para vocês que se a pessoa não está usando pasta fluoretada, a aplicação tópica de flúor funciona. Mas, se a pessoa usa dentifrício fluoretado 3 vezes por dia, você já tem um benefício só do creme dental fluoretado, de tal maneira que a combinação dos dois não soma efeito. Então, o que nós mostramos nesse trabalho é que a combinação, a aplicação profissional funciona, dentifrício fluoretado funciona para esmalte. A combinação não funciona. Isto os meios isolados têm um papel importante e a combinação não tem um efeito adicional quando se discute particularmente cárie de esmalte.
Entretanto, quando você tem cárie de dentina, a discussão muda, porque a dentina é mais suscetível à cárie do que o esmalte. Então, esse trabalho que nós fizemos aqui em Piracicaba, nós fizemos um trabalho para comparar o efeito da combinação de aplicação top profissional com creme dental fluoretado. Então, o que nós mostramos para a dentina? Se você não faz aplicação profissional ou o paciente não usa dentifrício fluoretado, você tem lesão de cárie. Se ele só usa creme dental fluoretado, reduz cárie dental. Do mesmo modo, se você só faz a aplicação top profissional dele, também reduz. Agora, quando você combina, a combinação foi mais eficaz do que os efeitos isolados. Estão mostrando que a combinação parece não ser importante para esmalte. Então, para criança, aos 8, ela passa a ser importante para a dentina radicular. Então, esse trabalho mostra aí para vocês um outro aspecto importante dessa minha apresentação, que é a importância do fluido dos 8 aos 80. Então, a gente deve também pensar também não só em cárie de esmalte em criança, mas também nos adultos. Bom, finalizando, eu vou finalizar essa minha apresentação. Como hoje é 30 de junho, e estamos encerrando o mês de junho e as festas juninas, com essa recomendação que eu fiz no meu Facebook essa semana. O que o Joaquim, que é esse meu neto aqui, a Sofia, que é essa minha neta aqui, e a Gabriela, que é essa outra minha neta, deveriam pedir para os pais delas, avós ou cuidadores, ou todos os profissionais de saúde, não só durante as festas juninas, mas todos os dias dos anos. Então aqui tem uma série de recomendações que nós fazemos, e essas recomendações podem ser simplesmente simplificadas nesse próximo slide, que cárie dentária poderia ser totalmente controlada se os dentes fossem escovados pelo menos 2 vezes por dia, com uma pequena quantidade de pasta, tendo no mínimo 1000 ppm de fluoreto. E se açúcar não fosse consumido mais de 6 vezes por dia. A única restrição que eu faço aqui dentro do tema da minha apresentação, que é fluor dos 8 aos 80, essa pequena quantidade é importante para a criança até os 7 anos de idade, quando tem dente em formação, está sujeito a fluorose, e não tem importância nenhuma para adulto. E encerrando essa apresentação, meu último slide, ele sumariza tudo, que cárie é uma doença totalmente controlável. Através do quê? Desorganização periódica do biofilme dental, que é o fator necessário para desenvolver lesões de cárie. Restrição da ingestão de açúcar, que é altamente desejável, que açúcar é o vilão da cárie. E a utilização racional de fluoreto, que tem sido mostrado até o presente indispensável para controlar a cárie na maioria das populações. Por outro lado, essas três medidas são medidas que você tem toda a comprovação do ponto de vista de experimento biológico, etc. Portanto, nós não devemos nunca esquecer que cárie não é só uma doença que tem um componente biológico muito conhecido. Cárie, e daí o grande desafio nosso, de vocês, meu, de todos nós, é tornar isso uma realidade no contexto de cárie como uma doença biosocial, que é o grande problema que ocorre não só como cárie, como de outras condições que levam às desigualdades e iniquidades em saúde no Brasil e no mundo. Obrigado pela atenção. Nós que agradecemos, professor, e temos algumas perguntinhas.